Olá pessoal, Diego Rodrigues aqui. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o meu período como pesquisador. Como eu havia comentado em outros vídeos, inicialmente eu vim para os Estados Unidos para fazer pesquisa médica na Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota, onde eu acabei entrando na residência, acabei sendo aceito na residência, na mesma instituição. Mas eu fiz um período de pesquisa médica que durou aproximadamente 1 ano e meio. Então foi 1 ano em pesquisa clínica, principalmente com outcomes, como a gente fala, pesquisa de resultados, onde a gente analisava mortalidade, complicações cirúrgicas no curto período, no médio termo e no longo termo. Então, basicamente, o que eu fiz aqui durante esse período foi a coleta de dados, análise desses dados e a escrita dos manuscritos, dos papers, para que eles fossem submetidos a jornais, aqui, principalmente no meu caso, o Jornal de Cirurgia Vascular, e também quando a gente terminava os abstracts, então você prepara, você coleta todos os dados que você precisa para o seu estudo, você analisa todos esses dados e você prepara um abstract. E aí esse abstract você submete para os congressos americanos aqui, ou em outros países, para que você apresente esses dados para o público e para a comunidade científica, da especialidade em que você está. E aí, após apresentar esses dados para a comunidade científica, ver qual que é o feedback que eles te dão, você acaba respondendo perguntas durante esse período. Depois você prepara esses abstracts como manuscritos para que sejam publicados em jornais. Isso é uma forma de você aproveitar ao máximo o trabalho que você teve, Então você vai para congressos, discute os seus achados, quais são as evidências que você encontrou, discute com a comunidade científica da sua especialidade e depois publica esse abstract, ele transforma ele em um paper, em um manuscript, onde você discute os seus achados, discute tudo que você encontrou naquele estudo em um paper, em um manuscript, e publica em um jornal científico, submete para publicação. Então eu vou tentar falar um pouco aí de como que funcionava a minha rotina quando eu cheguei. Eu vim do Brasil para cá com um sonho de refazer a minha residência médica, no caso cirurgia vascular. E como todos sabem, uma das formas de conseguir reforçar, transformar o seu currículo em algo mais forte, em algo mais robusto, é fazendo pesquisa. E uma das formas de se fazer pesquisa é pesquisa clínica de resultados. E como que funciona? Bom, quando eu cheguei eu não sabia nada. Havia publicado algumas coisas do Brasil, coisas pequenas, principalmente relatos de caso, mas um desses relatos de caso eu consegui publicar aqui no Jornal Americano de Cirurgia Vascular, o que eu acho que contribuiu um pouco para que eu conseguisse ir como pesquisador, porque eu já tinha pelo menos algumas coisas para apresentar aí do Brasil que eu havia trabalhado com pesquisa, ou pelo menos me dedicado um pouco do meu tempo para isso, o que demonstrava um interesse, um certo interesse e um comprometimento. De qualquer forma, eu fui aceito para essa minha pesquisa aqui. Então, quando eu cheguei, primeiro dia, tudo muito intimidador, claro, uma grande instituição, pessoas geniais, brilhantes trabalhando aqui. E ali durante aquela primeira semana ou duas, eu fiz alguns cursos que a Mayo Clinic disponibiliza no portal, no computador, e você faz alguns cursos online, onde você aprende como funciona, qual que vai ser o seu trabalho, algumas coisas de comportamento no ambiente de trabalho, segurança das informações do paciente em relação ao RIPA, que a gente tem que aderir, todos os hospitais, todas as coletas de dados têm que aderir ao RIPA aqui nos Estados Unidos, que é o órgão que protege a informação do paciente. Então a pesquisa que você faz, você não pode ter dados ali que identifiquem o doente de alguma maneira. E isso tudo você aprende ali naquele começo. Então, meu mentor inicialmente,
ele resolveu que a gente iria começar, obviamente, com coisas mais simples, então, publicações de alguns relatos de casos. Depois de algum tempo, né, começou a coisa mais complexa, com pesquisas com análises de dados e coletas de dados mais robustos, e assim a gente fez. Então, basicamente, existem alguns softwares que você usa para a coleta de dados. Você pode usar o próprio Excel, como um spreadsheet, uma tabela de Excel, onde você, né, coloca os labels de cada uma das variáveis que você quer, e ali cada paciente uma linha, e você coloca as variáveis em colunas e você vai coletando e adicionando dados ali. E aí você tem que aprender a lidar com o Excel, que é um outro mundo à parte. Algumas coisas talvez eu já tenha esquecido, mas muitos dos comandos básicos ali do Excel, inclusive de análise estatística, eu tive que aprender daquele período, e isso demanda tempo, demanda dedicação. Outros softwares que também dá para utilizar para coleta de dados médicos, tem o REDCap, que é um outro software que o pessoal utiliza muito. Depois que você coleta os dados, né, você vai analisar esses dados, dependendo do que você está estudando, né, do tipo de pesquisa que você está fazendo. Geralmente é pesquisa comparativa, retrospectiva, ou seja, no meu caso eu coletei dados de pacientes, né, que tiveram aqui por anos, né, então uma cirurgia específica que eles fizeram, e você quer analisar os resultados, né, se houve mudança ao longo do tempo, ou um tipo de complicação específica que você queira analisar em 2 grupos. Eu quero analisar antes de 2020, depois de 2020, porque houve uma mudança de protocolo no hospital. Nós tivemos um estudo assim, essa mudança impactou esses resultados ou não? Paciente que tem um certo tipo de morbidade com paciente que não tem, paciente que toma um certo tipo de medicação com os pacientes que não tomavam essa medicação. Houve diferença nos resultados, nas complicações pós-operatórias. E assim a gente publicou alguns papers assim, durante esse período de 1 ano que eu tive aqui. E aí, para análise estatística também existem alguns softwares que a gente utiliza. Os mais o que eu utilizava muito era o Blue Sky para análise estatística e o GraphPad Prism, que é outro que é muito conhecido. Eu aprendi análise estatística básica, mas eles também disponibilizam para nós, fellows e residentes, acesso a estatísticos que podem te dar orientação, te ajudar com tudo, na verdade. Claro que no tempo deles, né? São pessoas que trabalham para a instituição, para o hospital. Então, muitas vezes, por que é muito bom que você saiba fazer pelo menos uma análise estatística básica? Muitas vezes a gente tem um deadline, um prazo para apresentar esses abstracts para um congresso, por exemplo, muito curtos. Então, você está analisando, você está coletando dados, você está correndo porque tem uma data final para submeter um paper ou para submeter um abstract. Por exemplo, daqui 1 semana, e você está correndo e tudo, coletando dados ainda. Aí você termina de coletar esses dados na sexta-feira, 5 da tarde. Aí você vai tentar comunicar com o estatístico, mandar e-mail, agendar uma reunião com ele, porque é assim que funciona. Você agenda uma reunião, ele tem um tempo no schedule dele, né, no calendário dele, que tem que coincidir com um tempo no teu calendário. Vocês reúnem, discutem um paper e vai analisar. Então, muitas vezes você não tem esse tempo. Então, se você sabe analisar, você termina a coleta de dados às 5 da tarde, 5h30 está feito. Aí você consegue preparar um abstract em 15 minutos, 30 minutos. Claro que quando você está começando, você não é assim. Para mim levou dias. Eu lembro que o primeiro manuscript, o primeiro abstract que eu fiz, né, que a gente analisou, foi muito rápido. Eu tinha terminado a coleta de dados. E aí depois a gente levou aquilo para o meu mentor e ele fez um abstract em, eu não sei, 2 minutos. E aquilo eu fiquei mind blowing. Caramba, para mim era tão difícil fazer aquilo, né? Tão complexo. Ainda é, de certa forma. Mas ele tem anos e anos de experiência, então ele sabe exatamente o que precisa estar ali, o que é relevante, né? Para aquela conferência que a gente ia submeter. E ali ele preparou muito rápido e estava pronto o abstract que a gente submeteu e foi aceito. Então, basicamente, eu ficava de 8 da manhã às 5 da tarde, coletando dados inicialmente, pesquisando artigos, e aí quando esses dados estavam coletados, análise desses dados estatísticos, com a ajuda de um estatístico, mas também fazendo por conta própria, muitas vezes. Preparava o abstract, mandava para congresso. Se fosse aceito para congresso, preparar a apresentação. E aí aqui a gente prepara toda a apresentação, né, os slides,
Isso leva muito tempo, eles têm que estar visualmente atraentes, bonitos, elegantes. Tem que estar ali os dados mais relevantes do teu estudo, obviamente. E aqui é uma prática muito comum a gente ter um dry run, que a gente chama, que o time, né, de cirurgiões, a gente apresenta primeiro para aqui, dentro da instituição, antes de levar para um congresso. E eu acredito que isso seja o comum em todas as grandes instituições. Eles pedem alterações, comentam sobre a tua apresentação, sobre a tua postura, sobre os teus slides, criticam o que tem que ser criticado, e isso algumas vezes é difícil, mas é necessário, é preciso, e fazem perguntas da mesma forma que serão feitas lá no congresso, para que você se prepare, né, de antemão, antes de estar lá na frente do público real. Então, nada mais é do que uma preparação, um ajuste, antes que você vá para a vida real ali e enfrentar todas aquelas perguntas de outros grandes pesquisadores e cirurgiões, as dúvidas que eles têm, as críticas que eles vão ter em relação ao teu trabalho. E aí depois vem a parte de escrita do manuscrito, onde você vai escrever tudo, colocar na norma do jornal, submeter para o jornal vai analisar o teu estudo, porque é revisão por pares, então eles analisam o teu estudo, os revisores vão submeter questões, solicitações, muitas vezes solicitações de novas análises estatísticas, nova coleta de dados. Então, por isso que leva tempo. Depois você vai abordar todos aqueles comentários, fazer as alterações necessárias, submete de volta para eles. Se eles acharem necessário, eles vão solicitar mais coisas para serem feitas. Você resolve tudo que foi solicitado, manda de volta para eles, e aí vem uma decisão final. Até então, o teu paper ele foi aceito parcialmente, né, porque eles aceitaram comentários. Muitas vezes o paper é negado de cara. Então, quando eles aceitam parcialmente, você, né, tem todo esse esforço para que esteja da forma como eles acham que o paper vai ser melhor lido, melhor entendido pela audiência. E aí, no final, eles vão te dar a decisão final de se o paper foi aceito ou não para publicação. Uma vez que é aceito a publicação, está aceito o trabalho, sucesso. Isso leva tempo, dedicação também. É por isso que é tão bem visto aqui. Quando se você não está dentro da pesquisa médica, participando dela, você não consegue entender o quanto é exigido daquelas pessoas que estão fazendo aqueles papers, né, do quanto de esforço e dedicação é necessário para que um paper seja publicado, para que um artigo seja... É algo assim, extremamente rigoroso. O processo de seleção ele é extremamente rigoroso e é por isso que é tão valorizado. Para um guideline que é liberado para o mundo todo, norteando, né, tudo o que deve ser feito em relação a uma patologia específica, uma cirurgia específica, isso ali envolve centenas de pessoas por anos. Então, muitas vezes um paper desse que a gente publica demora 6 meses, às vezes 8 meses, às vezes 1 ano para que ele seja publicado e aceito, concluído, submetido, publicado. Então, é um trabalho muito longo, muitas vezes, né, e rigoroso. Para um guideline, então, envolve centenas de pessoas, muitas vezes de múltiplas nacionalidades, trabalhando em conjunto, reunindo, né, mensalmente ou semanalmente, discutindo o que está sendo analisado, os dados que foram coletados, e aí vão submeter para o jornal e vão passar por todo aquele crivo do jornal antes daquele guideline ser aceito para publicação. E muitas vezes essas pessoas estão fazendo aquilo simplesmente pelo amor àquela ciência, né? Promover melhores resultados no campo da cirurgia, no caso, né, que é o meu campo. Então isso é louvável, isso é algo que deve realmente ser admirado. E a gente, quando não está dentro fazendo, a gente não consegue ter noção do quanto aquilo foi trabalhoso, do quanto aquilo requeriu dedicação, esforço, tempo da tua vida, né? Muitas vezes essas pessoas estão fazendo essas pesquisas aí durante o fim de semana, quando não está no horário de trabalho. Isso foi uma coisa interessante de ver, né, quando eu vim. E eu vou falar um pouco depois sobre como foi o meu período com pesquisa translacional, ou seja, com microcirurgia em animais, que eu também fiz aqui durante aproximadamente 6 meses antes de ingressar na residência médica. Então sintam-se todos abraçados e até a próxima.